Olá galera, sou eu, professor Léo Pinheiro, fundador da companhia Dance Mais, atuante também no mundo do fitness, da ginástica e da dança e trazendo para vocês esse novo projeto que é o método The Mais Experience e a metodologia do treinamento Dance Mais. Quando eu falo em Dance Mais, parece que eu estou falando apenas no mundo da dança, mas na verdade, esse projeto veio para enriquecer tanto o seu crescimento profissional e financeiro numa visão mais empreendedora. Mas para isso, a gente precisa entender alguns pontos que vão fazer você se tornar um profissional de referência. E quando a gente fala em pontos, existem inúmeros pontos, mas eu vou tentar nesse curso online gratuito expor pelo menos uns 10 pontos que pode fazer com que você se torne um profissional cada vez mais capacitado, aprendendo a expandir o mercado fitness e a sua carreira de forma mais evolutiva. Mas antes da gente abordar esse tema, sobre os 10 pontos principais, é muito importante a gente entender a realidade desse mundo fitness. Algumas questões costumam ficar na nossa mente. Uma delas é, será que as low costs vão dominar o mercado? As academias médias, elas vão fechar as portas? Terceira questão, será que é possível gerar valor e cobrar mais caro por serviços melhores? Ou, se você cobrar barato, será que a sua empresa vai quebrar? Acredito que a sua mente está cada dia mais fervendo com essas questões, principalmente se você é uma pessoa que tem uma visão de abrir um negócio ou até mesmo ter o seu próprio negócio, independente se seja uma estrutura física ou não. Às vezes você pode estar pensando em montar a sua aula e levar o seu projeto empresarial para as empresas. E quando a gente fala sobre essas questões, a gente tem alguns caminhos que a gente precisa seguir para que a gente se torne cada vez um profissional de qualidade e um profissional que vai ser diferenciado no mercado para que você consiga conquistar clientes, principalmente pagantes e clientes que sejam cada vez mais fiéis ao seu trabalho. Quando a gente fala em empreender na carreira, a gente precisa também entender um pouco mais sobre pessoas e clientes, porque são eles que vão pagar, vão investir a grana dele na sua profissão. Porém, não é uma missão tão fácil fazer com que as pessoas acreditem no seu trabalho e principalmente entendam que o seu profissionalismo é algo que vai dar resultado para ela no dia a dia. Não é como a alimentação. As pessoas hoje, quando elas precisam de alguma necessidade como a alimentação, ela vai investir, ela vai pagar, independente do valor. Se ela está com fome, por exemplo, ela vai gastar o dinheiro dela e vai utilizar. Já quando a gente fala sobre atividade física, é um pouco mais complicado, porque assim, se ela tiver algum problema na vida pessoal ou financeira, a primeira coisa que ela vai cortar vai ser uma das primeiras coisas é a atividade física e o exercício físico que ela estaria investindo. Então a gente tem que mostrar para ela, principalmente a importância que o exercício faz na vida dela, como um remédio extremamente funcional e não como uma simples prática de lazer. E quando a gente fala em crescimento profissional, a gente precisa entender como trabalhar no mundo fitness, no mundo da ginástica e também no mundo da dança. Pois eu tenho alguns caminhos para mostrar para você que você precisa ter organização e planejamento estratégico para que consiga atingir esses pontos com excelência. Vamos lá então. O primeiro ponto é a busca da sala cheia, onde você vai precisar ser um espetáculo em conhecimento técnico, atenção, simpatia, cuidado, motivação e segurança, tanto antes, durante e após a aula. O que eu quero dizer com isso é que você precisa se preocupar em todos esses quesitos. Não é apenas você chegar, colocar o play da música e
e achar que aquela sua aula vai ser uma aula show. Você tem que dar um show de aula e não uma aula show. O show de aula está referente a esses requisitos que eu acabei de falar, que é ser um profissional com conhecimento da técnica daquela atividade que você está oferecendo para o seu cliente. Você tem que estar a todo momento dando atenção para o seu aluno, sendo simpático o tempo todo. Muitas das vezes a gente até brinca, né? Às vezes aconteceu uma separação, uma morte na família e a gente tem que estar sempre com aquele sorriso incandescente na nossa profissão. E isso é fundamental. Não tem jeito. A gente tem que ser um psicólogo e principalmente trabalhar nossa mente com alguns problemas e situações do dia a dia. O cuidado que você tem que ter com o seu aluno, a motivação que você tem que estar oferecendo para ele é fundamental. Não adianta eu não estar motivado com a minha profissão, com o que eu estou oferecendo para o meu aluno, se eu quero fazê-lo motivado. Então, antes de tudo, eu preciso estar motivado para motivar pessoas, fazer elas felizes. E principalmente tomar muito cuidado com a segurança dos exercícios, a segurança das atividades e principalmente eu tenho que conhecer o meu aluno. Essa busca para a sala cheia vai ser fundamental e atendendo esses requisitos para que você tenha um diferencial nesse primeiro item. O tópico número 2, para você buscar ser um profissional de excelência, você precisa entender de planejamento de estratégias, diversificação de treinos e principalmente adaptar para o seu aluno aquela realidade. Muitas das vezes você encontra alunos que têm algum problema de joelho, têm dificuldade de se movimentar, têm dificuldade de motricidade, porque não teve uma experiência de vida bacana nesse lado da motricidade, você encaixar ele no espaço-tempo real. Às vezes você encontra um aluno que está num ponto, quando você vê que está do outro lado da sala. Então a gente precisa adequar essas estratégias para que você consiga fazer com que o seu aluno aprenda de verdade com as técnicas oferecidas na sua aula, seja numa aula de ginástica, seja numa aula de dança, e você precisa adequar essas técnicas de forma correta. O planejamento está extremamente ligado à forma como que você vai, a cada aula, colocar detalhes, pontos fundamentais para que seu aluno entenda de forma gradativa aqueles itens que você vai aplicando nas suas aulas. Um exemplo é quando você vai começar com a sua primeira turma, e você aplica um movimento, por exemplo, de salto, pliometria, e você sabe que o seu aluno, ele tem dificuldade em fazer um movimento de salto, seja por uma limitação do seu joelho ou alguma limitação da sua coluna, e você precisa principalmente adequar os movimentos certos através de um planejamento e principalmente da adaptação do exercício do salto, por exemplo, para ele. Mas para isso acontecer, você precisa explicar, seja antes da aula ou até mesmo depois da aula, sempre reforçando para que ele entenda a movimentação correta para que ele consiga fazer e crescer na evolução dos treinos durante as aulas. O item 3 é o item fundamental para que você continue mantendo a sua turma motivada todos os dias em suas aulas. Por quê? Porque o mais difícil é você utilizar a criatividade. Muitos têm isso já de forma natural, outros precisam treinar. Criatividade se treina. E para fazer isso diariamente, e a mesma função, ela tem que estar sempre direcionada a essa questão da criatividade. A maior dificuldade dos profissionais que eu vejo nos dias de hoje não é dar uma aula em um determinado lugar, e sim você aproveitar o item que eu mencionei anteriormente, que é o item 2, em relação às estratégias e planejamento para que a sua aula seja cada dia mais diferente e inovadora. Um exemplo que eu dou, você, por exemplo, faz alguma aula especial ou alguma aula que você consiga fazer o impacto daquele dia, daquele momento, para que seus alunos vão comparecer com mais fidelidade, com mais vontade de estar presente na sua aula? O que você faz de diferente para que você consiga cativar e ter uma fidelização maior dos seus alunos?
Então, se você não faz nada diferente, pense nisso. Pense em estratégias que façam com que sua aula cada dia se torne criativa e diga sempre que sua aula é um aulão. Nunca uma aulinha ou uma aula simples. Você tem que fazer com que a sua aula seja um aulão todos os dias. O item 4, galera, é fundamental quando a gente fala na questão de correção e execução dos movimentos corretos para o seu aluno. Você, como um professor de ginástica ou de dança, você é o exemplo. Então, você tem que estar atento à amplitude, à limpeza dos seus movimentos. O aluno necessariamente não precisa ser um cara profissional da dança ou um profissional da ginástica com os movimentos extremamente limpos, mas a sua principal missão e função é poder estar cada dia mais corrigindo ele, mas obviamente com muito cuidado, para não ser agressivo nas correções e principalmente você poder fazer as correções corretas para que ele aprenda os movimentos corretos cada dia mais. Então, se atente a esses detalhes, professor, porque o aluno gosta de ser corrigido, gosta de ser orientado e você precisa conhecer muito bem ele para orientar ele da melhor forma correta, seja antes da aula, durante a aula ou pós a aula. Eu uso por experiência mesmo que tem muitos alunos que não gostam de ser corrigido ali na hora, mas não impede de você chegar com ele no canto, no final da aula e poder explicar para ele. Lembra aquele movimento que eu te falei da aula, do exercício tal ou do movimento da dança tal? Então, você tem uma limitação de joelho, então se você puder, vamos tentar nas próximas aulas melhorar o movimento de uma forma que não vá prejudicar o seu joelho. Então, esses exemplos, se você abordar de forma correta, o aluno ele vai gostar e ele vai acreditar no seu trabalho como um profissional e valorizando cada dia mais a sua forma de organizar as informações para ele. Agora, o aluno, quando ele vai na sua aula, no item 5, ele adora se aparecer. O aluno gosta de aparecer. Mas o que acontece na realidade dos dias de hoje? Os profissionais às vezes querem chegar e fazer o seu show, a aula show, mas esquece que ali por trás tem pessoas que gostam de participar, gostam de estar presentes, gostam de ser vistos. Então, fazer parte do espetáculo sendo um espetáculo em seu comando. Você tem que ter autoridade, mas principalmente deixar que os seus alunos protagonizem o show da sua aula. Traga sempre, por exemplo, no Dance Mais, a gente tem uma essência que se chama CAC, que é a conexão através do comando e da antecipação dos movimentos. Na prática, se você entender o que acontece, muitas vezes você pega o seu aluno e traz ele para o seu lado. Tem aluno que adora participar, ele vem com uma visão, não é ser professor, mas ele vem com uma função de poder participar, estar naquele ambiente, olhar para as pessoas. Então, o trabalho de conexão que você faz com seus alunos, trazendo ele para perto de você, é fundamental para que você consiga fazer com que ele seja motivado e a sua aula se torne cada vez mais diferente e inovadora. E é isso aí, galera! Esse foi o primeiro módulo do método The Mais Experience do nosso curso online gratuito. Quais são os caminhos para você ser referência no mercado fitness? Próximo módulo, eu vou abordar os próximos 5 itens que vai fazer a diferença nas suas aulas. E então aproveite essa oportunidade e aguarde que eu vou estar enviando no grupo o próximo módulo. Te espero lá. Valeu! Dance Mais!